Eu senti que tinha alguma coisa escondida no canavial, e que essa coisa fazia barulho nas canas e que me seguia. Então a criatura disse: "Você me chamou? Pois bem, eu vim te buscar." Oi, seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vou começar com alguns relatos um pouco diferentes. E eu vou estar chamando este formato de Sexta do Horror. Mas se você tiver uma sugestão de como eu deveria chamar, deixa aqui embaixo nos comentários. Vale salientar que neste quadro a gente não aceita nenhum tipo de relatos de sonhos. Só coisas que realmente aconteceram. Assim, vamos dizer assim, entre aspas, no mundo real. Para que você possa mandar a sua história, é igual como sempre, as informações vão aparecer aqui embaixo na tela. Não deixa de assistir até o final, porque tem muita história surpreendente no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de deixar like, de compartilhar e de deixar aqui embaixo nos comentários qual é a história que te assustou mais. Eu morava no interior, em um povoado. Haviam outros povoados, só que numa distância de 10 minutos a pé de um povoado para o outro. E entre eles haviam várias plantações de cana. Vale salientar que só havia iluminação dentro dos povoados. Certo dia, eu saí para namorar no início da tarde. Para chegar na casa da minha namorada, eu demorava mais ou menos 1h30 a pé. Nesse dia, eu perdi a noção do tempo e saí da casa da minha namorada por volta das 23h30. Depois de meia hora caminhando, eu senti que tinha alguma coisa escondida no canavial e que essa coisa fazia barulho nas canas e que me seguia. Decidi parar de caminhar para ver se aquilo seguia o seu curso, mas percebi que quando eu parava, a coisa também parava. Não importava se eu andasse rápido ou devagar, essa coisa seguia o mesmo ritmo que eu. De repente, eu ouvi um rugido muito alto e diferente do que os cachorros fazem. Meu corpo inteiro se arrepiou, meu coração acelerou e eu quase travei. Apesar de sentir muito medo, algo me disse para eu não correr. E eu segui. Continuei a caminhar, sim, caminhar, não correr. Quando cheguei na iluminação do primeiro poste, olhei para trás e vi uma criatura horrenda. Era enorme, um animal em pé, como se fosse uma pessoa. Só que ele tinha os olhos vermelhos, dentes grandes e pontiagudos e um focinho maior do que o de um cachorro. Ele estava rugindo muito. Era um animal muito grande e tinha uma baba enorme escorrendo da sua boca. Por sorte, a minha casa era a segunda do início do meu povoado. Todos de casa estavam dormindo, quando desesperadamente eu bati na porta. Eu estava tão nervoso que mal conseguia falar, mas depois consegui contar o que aconteceu. Me disseram que eu vi um lobisomem. Foi então que me contaram a história de uma menina que espancou a própria mãe. Angustiada, a mãe rogou uma praga na própria filha, que foi de todo o coração e alma, e acabou amaldiçoando ela, dizendo que à meia-noite em ponto, sua filha se transformaria em um cachorro horrendo. Segundo histórias, disseram que se eu tivesse corrido ou demonstrado medo, eu não teria nunca mais chegado em casa. Agradeço a proteção. A desgraça me ouviu. Essa palavra era recorrente no meu vocabulário e praticamente a pronunciava em quase todas as minhas frases. Inclusive tinha o péssimo hábito de dizer que a minha vida era uma. Eu saí de casa cedo, minha família não aceitava a minha orientação sexual. Então fui expulsa de casa. Trabalhava em um salão de bairro onde ganhava apenas 30% do que eu fazia. Não conseguia ter relacionamentos duradouros e até mesmo amizades sinceras em que pudesse contar. Foram tempos difíceis e, para piorar, eu bebia todos os dias. Era para ser só mais uma noite, mas naquele dia resolvi caminhar até um bairro vizinho para ver se tinha algum bar aberto. Passei em frente a uma casa de axé. O cheiro do cigarro e o som dos atabaques me deixou muito curiosa. E como quem não quer nada, resolvi espiar. De longe, vi um cômodo escuro com algumas velas no chão. Não demorou muito e a entidade que estava manifestada pediu para chamar a pessoa que estava lá fora, pois ela estava à minha espera. Era tarde demais para não entrar naquele lugar, pois uma moça abriu a porta e disse: "A dona Padilha estava te esperando." Então entrei e me sentei no chão. Mal enxergava o rosto das pessoas devido à escuridão.
mas conseguia ver claramente a mulher alta que gargalhava com seus longos cabelos e seios à mostra. Ela falou coisas sobre a minha vida que só eu sabia, sem ao menos se preocupar se as pessoas estavam ouvindo ou não. Naquela hora, senti uma vontade enorme de ir embora, ao ver a minha vida exposta. Foi aí que ela disse: "Pode ir embora se quiser, mas cuidado com quem você trouxe junto." Falei que estava sozinha e, mais uma vez, ela então gargalhou. "Isso é o que você pensa." Então resolvi ficar. Quando Dona Padilha falou com todos daquele cômodo, abandonou o corpo do seu médium. Pude ver que era um homem negro com cabelo baixo e estava vestido com uma roupa comum. Todos já estavam indo embora. Eu decidi ficar para agradecer a recepção e fui dar um abraço naquele médium que carregava uma entidade única. Agradeci pelos conselhos que recebi também e fui dar um abraço de despedida. Foi aí que tudo aconteceu. Ele caiu no chão, ficou com os olhos estalados, brancos, babando e fazendo um som desesperador. Me afastaram dele e pude ver que novamente o médium se transformou em uma criatura horrível. E dizia que iria me levar. Aquilo se arrastava pelo chão. Estava arrepiada da cabeça aos pés. Então a criatura disse: "Você me chamou? Pois bem, eu vim te buscar. Você não quer mais viver, eu vou levar você." Então perguntei: "Quem é você? Eu não te conheço." Então a criatura mencionou seu nome 3 vezes. Desgraça, desgraça, desgraça. A intervenção de outros médiuns do local foi imprescindível, mesmo que parecesse uma cena de filme de terror. Foi confortante ver aquela criatura sendo expulsa não só do local, mas da minha vida. Desde aquele dia, eu evito ao máximo mencionar esse nome. Afinal, era uma criatura horrível. Parecia um cadáver quando morre afogado e entra em estado de decomposição. A mensagem que eu quero passar nesse relato é que, mesmo sem querer, eu atraí aquilo que chamei. Precisei passar por isso para entender que todas as nossas palavras têm poder, seja na nossa vida e na vida das outras pessoas. Cuidado com o que deseja, pois pode ter a sorte ou o azar de ser atendido. Hoje aconteceu uma situação totalmente perturbadora comigo. Sim, até agora estou me questionando, será que realmente de fato eu não adormeci? Mas vamos às explicações. Hoje estive em um laboratório para fazer uma biópsia na mama, no qual fiz a marcação via telefone. Cheguei no dia e hora certo, no caso, hoje, com todos os protocolos. Assim que cheguei, já fui para o 2º andar, onde seria realizada a biópsia, e aguardei ser chamada para pegar o meu nome, entregar exames e etc. Antes de mais nada, peguei uma senha para justamente ser chamada para o processo dos dados antes do exame. Assim fiquei lá, aguardando, mexendo no celular. O meu número foi chamado. Levantei, entreguei minha identidade, CPF e os exames que tinha feito anteriormente, e voltei para ser chamada para realizar o processo da biópsia. A moça que me atendeu, super calma, parecia um anjo de gente, extremamente linda, negra, cabelos cacheados e uma pele perfeita. Aí me mandou sentar e aguardar mais alguns minutos. Assim fiz, só que demorou quase 1 hora para eu ser chamada. Eu olhava para o celular e as horas só passavam. Não me aguentei e fui na recepção reclamar da demora. Para minha surpresa, veio um homem lá de dentro dizendo que estava me chamando e que eu estava adormecida, na cadeira de espera. Na mesma hora questionei: impossível! Eu vim aqui, entreguei as minhas documentações e ainda fui atendida por uma enfermeira ou recepcionista, não sei te dizer, mas a pessoa trabalha aí e ainda me chamou pelo número. O rapaz disse que não tinha protocolo nenhum de documentos preenchidos e que eles chamaram pelo número e ninguém atendeu e que foi passando a vez. Gente, eu não dormi hora nenhuma. Eu estava acordado o tempo inteiro. Fiquei tão chateada porque eles estavam me fazendo de maluca, sabe? Aí comecei a brigar com todo mundo. Disse que era descaso, que eu não era doida. Aí o rapaz afirmando que eu estava adormecida. Eu pedi para puxar as câmeras. Afinal, eles estavam me fazendo de palhaça. Justificando a demora dizendo que eu estava dormindo e que mulher naquele setor e aquele horário não trabalha com preenchimento de dados. Enfim, me recusei a fazer a biópsia, afinal eu estava lúcida vendo tudo ao redor. E o rapaz estava me tirando de doida.
Conversa daqui e de lá, o rapaz já alterado porque eu estava dizendo que ele estava me fazendo de doida, a gente desce para o setor de câmeras e ele puxa as imagens. Eu estava realmente dormindo. Eu, hora nenhuma, fui fazer o preenchimento, acordei sozinha e levantei, que foi a hora que fui questionar a demora. Que loucura! Eu não dormi, eu não apaguei, eu não estava com sono. Aliás, eu nunca dormi em locais públicos assim, ainda mais numa cadeira de ferro desconfortável. E sabe o que é pior? Eu estava falando o tempo inteiro com a minha irmã, que ficou com o meu filho, para eu ir no médico. No WhatsApp consta as nossas conversas, mas na câmera eu estou dormindo. Tô com isso me perturbando na cabeça o dia todo. Gente, parece que estamos loucos. É muito estranho. Eu estava ficando com a Ana já fazia alguns tempos. Eu trabalhava na rodoviária da minha cidade no período da noite. A rodoviária sempre tem umas histórias assombradas ou coisas do tipo, mas eu nem dava bola até isso acontecer comigo. O guichê onde eu fico de plantão tinha umas janelas de vidro e às vezes quando a Ana ia me visitar no trabalho ela sempre fazia a mesma coisa. Chegava abaixada, levantava de repente e me dava um susto. Naquela noite não foi diferente. Eu saí para falar com ela e disse: "Vamos fazer alguma coisa hoje? Tô a fim de dar um rolê." E ela já foi falando: "Eu tentei falar com você ontem e hoje o dia todo. Eu vou num boteco comemorar o aniversário do meu primo hoje. Ele tá ali no carro já me esperando." E se afastou sorrindo. Eu tentei chegar perto dela para dar um beijo, mas ela saiu andando e dizendo: "Outra hora a gente se fala." E foi embora. Saí de noite e fiquei até amanhecer, com um sentimento meio estranho, mas achei que era só por causa do lugar que eu não conhecia direito. No outro dia, quando cheguei no trabalho, o cara que fazia o horário antes do meu, que já tinha me visto com a Ana, foi logo me perguntando se eu estava bem. E eu, sem entender, perguntei o porquê ele estava me perguntando isso. Foi aí que ele me disse, enquanto abria as gavetas: "Você não ficou sabendo da Ana?" E me entregou um jornal da cidade de 2 dias atrás. Na matéria da capa estava escrito mais ou menos isso: "Jovem escolhida em motocicleta na traseira de um caminhão sentido à faculdade. Um morreu na hora, outro fica gravemente ferido." E na continuação da matéria, o nome dela e da colega que dividiu o AP com ela. E detalhes do acidente. Na época, eu morava com a minha avó, que chegou a ver ela comigo algumas vezes. Ela me disse que várias vezes depois que isso aconteceu, durante a noite, ela me pegava conversando, dormindo, rindo ou chorando, enquanto eu falava o nome dela. E vamos pro último, mas não menos importante. Então, antes desse vídeo terminar, não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a sua história preferida e também de deixar like e compartilhar esse vídeo. Geralmente, a gente não lembra de muita coisa na infância. Pelo menos, eu não. Mas essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Eu tenho uma deficiência que minha mãe descobriu quando eu comecei a andar. E nessa época, ela e meu pai já não viviam juntos. Porque enquanto a minha mãe sofria comigo, porque chegaram à hipótese de amputar a minha perna, meu pai estava constituindo outra família e vendendo o pouco das coisas que a gente ainda tinha. Conseguiram meu tratamento em um hospital federal. E minha situação era crítica, pois estava quase ficando paraplégica. O médico disse à minha mãe que no próximo mês iria me internar, mesmo sem vaga, e se caso alguma cirurgia fosse suspensa, ele iria me encaixar. Eu tinha 4 anos na época. Antes da minha internação, minha mãe perdeu seu irmão Carlos, que tinha apenas 26 anos na época. Ele teve um infarto fulminante. Por eu ter apenas 4 anos, não me falaram o que tinha acontecido na época e também não me levaram no velório. Operei, fiquei com gesso da barriga aos joelhos, apenas com uma abertura no meio para poder fazer minhas necessidades. Tudo era na cama. Vivíamos em uma casa pequena de 3 cômodos, contando com o banheiro. E o quarto não tinha a porta. Era um lençol curto que minha mãe colocou para fazer de porta. Nesse dia, ela foi até o vizinho de cima pedir um pouco de açúcar e eu fiquei na cama. Foi quando eu vi um homem atrás do lençol. Um homem negro, de terno cinza e sapatos pretos, cabelo crespo e alto, atrás do lençol. Eu perguntava da cama, mas ele simplesmente não respondia. E ficou lá, parado. Eu, criança, abria e fechava os olhos repetidas vezes, e ele apenas parado atrás do lençol.
Lembro que da última vez que fechei os olhos, ele sumiu e eu comecei a chorar. Quando minha mãe chegou, me viu naquele estado chorando, perguntou o que tinha acontecido. Respondi: Mãe, entrou um homem aqui. Ela falou: Impossível. Eu saí com a chave da cozinha e fui muito rápido pedir o açúcar. Eu insistindo: Mãe, mas tinha um homem aqui. Ela começou a rir e falou: Mas minha filha, você deve ter sonhado. Mas me fala, como que era esse homem? Quando eu fui falando, a expressão no rosto dela foi mudando. Ela começou a ficar nervosa, saiu correndo e depois voltou. Passando um tempo, ela e minhas tias foram falar comigo que eu tinha um tio que estava no céu, que foi me visitar porque eu estava recém-operada. Muitos anos depois, minha mãe me falou que a forma que descrevi o homem foi como meu tio foi enterrado, o mesmo terno, o mesmo sapato. E ele adorava arrumar o cabelo daquele jeito. Pedi para Deus que eu não queria ver mais nada e realmente nunca mais vi. Mas agora adulta tenho algumas sensações que vêm em formas de pressentimentos, déjà vu ou até mesmo sonho, tanto de coisas boas quanto ruins, e elas depois acontecem. Meu marido chama de dom. Eu não sei o que pensar, então eu oro a Deus. Sou católica, queria dividir minha história com vocês. É algo que eu nunca consegui esquecer.